Em alguns livros de modelagem de equação estrutural baseada em covariâncias, você vai encontrar aqui um jeito de lidar com o modelo formativo, é modelar ele como MIMIC, que é múltiplas causas e múltiplos efeitos, né? Então vamos dar uns exemplos aqui. Então, a definição está lá no livro do Bolen, né? Ele coloca aqui na forma de equação, né? Mas só por o que quer dizer isso? Né? Então, o eta é a variável latente, né? Então, o gama é a parte estrutural, então ele recebe seta das variáveis x. X é a variável observada. Então, aqui você tem uma variável latente que recebe seta de variáveis observadas. E aqui tem um erro de medida, o zeta, né? Que é a parte estrutural. Então, significando o quê? Que essas causas não vão explicar 100% disso aqui. Então, esse zeta pode ser interpretado na forma padronizada como sendo 1 menos o r quadrado, por exemplo. E aqui a parte de mensuração, né? Então eu tenho aqui que o y é meu indicador aí da variável latente, né? Aqui o gama é a carga fatorial. Então, por exemplo, aqui ó, seriam as cargas fatoriais e aqui os indicadores, né? Então, está muito claro nessa definição aqui do Bolen que essa parte à esquerda aqui é estrutural e essa parte à direita é mensuração reflexiva. Tá? Então isso é chamado de modelo de múltiplas causas e múltiplos efeitos. Mas não tem confusão, quer dizer, o lado esquerdo é estrutural, o lado direito é mensuração reflexiva. Tá? Agora, o que é estranho? Dizer que isso é um jeito de medir uma variável formativa, né? Tá? Mas é o que está na literatura. Tá? Então, eu queria dar um exemplo que eu fiz na forma de figura. Então, esse exemplo é o que está no próprio exemplo do Bolen. Tá? Então, por exemplo, aqui eu quero medir o valor econômico de um automóvel. Então, por exemplo, esse valor vai ser maior ou menor dependendo da localização que eu estou. Então, o mesmo carro, de repente, se eu estiver no centro de São Paulo, se eu estiver no litoral, se eu estiver no interior, muda de valor. Né? A marca, então botei aqui um exemplo, Willys, o modelo de carro, Aero Willys, né? A versão e o ano que eu estou interessado. Então, esses parâmetros aqui vão me dizer se o valor é mais alto ou mais baixo. Tá? Agora, observa que eu posso mudar esses parâmetros independente um do outro, né? Então, é óbvio, né, que eu só vou ter o modelo Aero Willys da marca Willys, né? Mas eu posso alterar um independente do outro, tá? Então, aqui eu tenho os pesos fatoriais e do lado direito aqui, que na verdade, quer dizer, se eu estou falando que é estrutural, nem seriam pesos fatoriais, né? Que seriam coeficientes estruturais mesmo, né? PF coeficiente, tá? E do lado direito, aqui eu tenho a parte de mensuração, que são as cargas fatoriais. Então, por exemplo, eu posso avaliar o valor econômico de um carro olhando aí no Web Motors, tabela FIP, né, o LX, e carros, e assim vai. Né? Então, eu posso ter valor um pouco diferente de uma tabela para outra, mas, no modo geral, todos eles estão avaliando o valor econômico do automóvel. Exemplo 2, né? Então, tem aqui um artigo da área de saúde, né? Então, do lado esquerdo aqui você tem as causas, que influenciam a capacidade de saúde, né? E do lado direito, os sintomas, tá? Então, está bem claro que é modelo estrutural. Tá? Então, aqui são coeficientes estruturais, PF coeficientes. E aqui são cargas fatoriais. Então, isso aqui é uma variável latente reflexiva. Tá? Isso é o modelo MIMIC. Né? De novo, né? Na literatura, o pessoal fala que isso é um jeito de você incorporar a medição formativa. Mas, na verdade, isso aqui é parte estrutural. Exemplo 3, de novo, é da área de saúde, né? Depressão. Do lado esquerdo tem sintomas, né? Ou status, né? Então, aqui, se é casado ou não casado, educação, se faz parte de alguma minoria, né? Gênero, né? Idade e tal. E que inclui até um efeito direto, né? E do lado direito são sintomas. Então, você vê que aqui o que eu tenho do lado esquerdo ele chama de regression model, a parte estrutural, e do lado direito, a parte de mensuração. Mensuração reflexiva, né? Exemplo 4. Em outro detalhe, por exemplo, idade aqui, tá vendo? Na verdade, ela não é uma variável numérica, é uma variável dicotômica, né? Então, ele cortou aqui em 65, acima e abaixo. Tá? Então, também, essa é uma forma, às vezes, de incorporar o que se chama de variáveis de controle ou covariates, né? Covariáveis. Tá? Então, idade aqui acima ou abaixo de 65, masculino e feminino, faz parte de minoria sim ou não, né? E assim vai. Mais um exemplo, né? Então aqui ele apresenta esse modelo como MIMIC, né? Mas na verdade você vê que as causas são variáveis latentes, né? Então aqui é um modelo estrutural mesmo, então onde você tem várias causas
tem uma variável latente aqui que é o efeito, né? Que está sendo medida por 5 indicadores reflexivos. Tá? Exemplo 5 é na área de finanças, né? Risco de default do país, medido por 2 agências aí de avaliação, né, de risco. Tá? Então no artigo ele vai dizer que isso aqui é uma forma de aumentar a confiabilidade da medida. Do lado esquerdo, vários indicadores aqui ele está usando como causas, que aumentam ou diminuem o risco de default. Né? Agora, mais um exemplo da área de economia e finanças. Né? Tá? De novo, você tem várias causas e aqui duas medidas do Shadow Economy. Né? Na verdade não é minha área de pesquisa, né? Mas só para mostrar um modelo aqui. Tá? Agora um detalhe aqui, assim, não é minha área de pesquisa, mas tem uma coisa que incomoda. Então, por exemplo, você tem 3 indicadores onde o denominador GDP, GDP, GDP. Né? Então o que acontece? Quando você pega indicadores, aqui ele está entrando como, na verdade, preditores, né? Que é uma parte estrutural. Né? Então pode ser indicador formativo, pode ser estrutural, mas de qualquer forma a seta está indo deles para uma variável aqui dependente. Né? Eu preparei aqui um Excelzinho. Então o que acontece? Por exemplo, eu gerei por simulação 3 variáveis, A, B e C. Né? Então entre elas não tem correlação nenhuma, tanto é que aqui do lado direito você pode ver a correlação do A com B deu 0, A com C deu 0, B com C deu 0. Né? Então são 3 variáveis não correlacionadas. Agora se eu pegar e dividir, por exemplo, A dividido por B e C dividido por B, quer dizer, eu vou colocar o B aqui como denominador, o que acabou acontecendo? A correlação entre esse x e esse y, né, que tem o mesmo denominador, que foi para 0,7. Aí você fala, pô, mas como é que pode, né? Eu tinha 3 variáveis não correlacionadas, só porque eu usei o mesmo denominador, a correlação subiu de 0 para 0,7. Né? Tá? Então aqui eu fiz por simulação, mas tem várias referências aí que vão deduzir isso aí matematicamente. Né? Tá? Você vê que por simulação, 0,716. Deduzindo matematicamente, 719. Tá? Então, essa questão de incluir variáveis que têm o mesmo denominador é um problema. Eu não sei como que a pessoa da área de finanças trata, né? Mas eu coloquei aqui algumas referências até antigas, né? Que vocês podem até 2009. Então aqui eu coloquei, então x1 e x2 não tem correlação. Se eu dividir pelo mesmo denominador, por exemplo, ativo, né? Que na área de finanças é bem comum dividir por ativo, né? Aí passa a ter uma correlação de 0,7. Né? O que acontece? Significa o seguinte, que entre esses 3 itens aqui a correlação vai ser alta, então eles têm multicolinearidade. Quando isso acontece, já comentei no vídeo anterior o problema com a multicolinearidade. São 3 coeficientes, um deles pode subir, os outros podem cair, né? Inclusive dano não significante. E foi o que aconteceu aqui. Então nesse artigo você vai ver que dos 3 indicadores, no modelo final, só um deles ficou. Né? Exemplo 7, aqui você tem 2 variáveis. Então você tem do lado esquerdo as causas, né? Então você viu Peru, Venezuela, México, Porto Rico, gênero, idade. Então, na verdade aqui a gente pode pensar de novo como variáveis, tá aqui com variáveis, né? Tá? Em que grupo cada pessoa tá? Aqui os fatores que eu estou medindo, né? De fato. Tá? E aqui os indicadores reflexivos. Tá? Chamou isso de MIMIC também, tá? Porque do lado esquerdo são as causas. O cara pertenceu ou não a um determinado país, né? Pertenceu ou não a um determinado gênero. Do lado direito, os efeitos. E aqui tem mais uns 2 slides que eu vou comentar algo que para mim é uma certa confusão. Então, por exemplo, nesse artigo ele coloca assim, o modelo reflexivo, né, que ele chama de fator comum, e que ele chama de MIMIC, mas ele desenha de um jeito que parece assim, eu posso ter uma mistura, né, reflexivo e formativo e tudo bem, né. Então, do jeito que ele desenhou, parece que tudo é mensuração, só que na verdade, esse x1 e x2 é estrutural. Né? No Brasil é a mesma coisa, então tem aqui uma dissertação de mestrado, 2005, onde está escrito desse jeito, né? Os modelos chamados MIMIC são modelos que possuem variáveis latentes com indicadores reflexivos e formativos ao mesmo tempo. Né? Tem essa figura lá. Só que na verdade, assim, se você for na referência que é o Bolin, ele deixa bem claro, né, que o y aqui, ó, o lambda é a carga fatorial, né? E aqui o gama x é a parte estrutural. Então aqui do lado direito tem a parte, então eta na verdade é reflexivo e aqui é a parte estrutural. Tá? Então não deveria ter essa confusão, né? Mas agora a pergunta é, bom, existe essa confusão? Não é só esses 2 casos que eu estou citando, são vários outros aí, mas isso é um problema, né? Tá?
Então aqui a confusão eu coloquei na forma de figura. Então assim, eu tenho uma bola com indicadores dos dois lados, né, nos dois casos. Mas o que acontece? Um jeito de pensar assim, essa variável latente, ela é medida de modo formativo, né? Esses itens explicam 100% da variância dela. E essa variável latente vai prever esses 4 efeitos, né? Então as hipóteses seriam essas vermelhas. Esse é um modo de pensar. O outro modo de pensar qual que é? Que eu tenho 4 causas, que são as minhas hipóteses. E aqui o efeito é um só, é a variável latente, que ela é medida de modo reflexivo. Tá? Você vê que a figura é a mesma, mas a interpretação é totalmente diferente. Né? Tá? Então aqui no livro do Schumacher e Lomax, ele vai reforçar essa história de que para o modelo MIMIC, a parte esquerda aqui é a parte estrutural, né? E a parte de mensuração, na verdade, é reflexiva. Só assim para fazer sentido ter esse erro aqui. Né? Então, quer dizer, esses 3 causas não explicam 100% do social nesse exemplo. Então esse erro aqui, de forma padronizada, seria o 1 menos r², tá? A variância não explicada. E em 2008, então, lembrando, né, deixa eu voltar um pouquinho, até a dissertação aqui de 2005, o artigo lá é de 2015, até mais recente, né? Mas de novo, o Diamantopoulos 2008, né? Naquele número especial, ele coloca essa história da confusão que existe, né? Se é uma mistura ou não, tal, né? Então ele fala que, na verdade, o problema dessa confusão é o como interpretar o resultado, né? Quer dizer, esse é um dos problemas que ele levanta, né? Então, uma das coisas que ele vai comentar é essa história de fixando a variância do não explicado no zero, pode ajudar a gente a interpretar, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Então, um exemplo que eu uso e até recomendo. Então, por exemplo, você quer colocar o setor como uma variável de controle. Então, eu poderia colocar indústria, comércio, serviço, e vamos supor aqui que teria uma outra categoria que seria se a empresa é pública, por exemplo, que eu deixei de fora porque ela fica a categoria de referência, né? Então, por exemplo, se for indústria, aqui fica sendo 1, 0 e 0. Se for comércio, 0, 1 e 0. Se for serviço, 0, 0, 1. E se for pública, 0, 0 e 0. Né? Então, isso é um jeito de modelar o setor. Mas você também pode não usar essa formativa, pode usar direto as dummy aqui. Né? Então, é uma questão de escolha, né? E pronto. Em relação à identificação, quando a gente fala de modelo MIMIC, o que aparece na maior parte dos livros aí, e essa história de 2 caminhos emitidos, ele vai estar pensando, às vezes o discurso é desse tipo, vou medir de modo formativo, só que na prática o que ele faz, ele continua medindo de modo reflexivo. Tá? E aqui eu vou ter uma variância não explicada. Né? Então o que ele fala, para esse modelo funcionar, você teria que ter pelo menos 2 caminhos emitidos. Então 2 caminhos emitidos, na verdade, eu estou trabalhando com 2 indicadores reflexivos. Né? Tá? Então aqui, ó, pelo menos um indicador formativo, quer dizer, seria a causa, e pelo menos 2 indicadores reflexivos, né? Que são os efeitos. Tá? E quando a gente fixa a variância no valor zero, que é o default do Lavan, a gente deveria usar um censo de indicadores, lembrando que se a variância é zero, quer dizer que aquele conjunto de indicadores explicam 100% daquele construto. Outro detalhe é que tem que definir a escala da variável latente. Então, vou fixando a carga, né? Geralmente a primeira carga no valor 1, ou peso, né? Se estiver falando de formativo. Ou a variância, se for reflexivo, posso fixar no valor 1. Né? E effect coding é aquela história de eu colocar o peso a priori para cada formativo ou definir que a soma deles é igual a 1, por exemplo. Tá? Então, assim, lembrando que o problema da interpretação é se eu estou discutindo em termos de mensuração estrutural. Né? Então é isso. Bom estudo e vamos para o próximo.